Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito interessante, que é o resgate coletivo. Então, antes de começar a falar sobre essa questão, esse tema, gostaria de convidar vocês a divulgar esse programa, se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, e que você possa levar esse programa para mais pessoas que possam aí estar recebendo através das palavras dos amigos espirituais que vão estar nos auxiliando aqui. Assim que a gente vai estar usando as mensagens de livros, né, de obras consagradas do espiritismo, que vão estar ajudando aqui, assessorando a nós aqui a dar a palavra amiga, a palavra de conforto, sabedoria e também esclarecimento a todos nós. Então, hoje contamos novamente com a presença da nossa amiga irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Quando a gente está no trabalho é melhor ainda, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, né? E boa noite especialmente aí para os nossos irmãos gaúchos, né? Que Jesus os conforte e dê força aí nesse momento difícil que eles estão enfrentando. Exatamente, Lara. Então, Lara, para a gente poder começar, é interessante você poder falar um pouquinho qual que é o propósito do resgate coletivo. Vamos lá. A gente está vendo esses acontecimentos, né, no mundo inteiro, né? Parece que com mais frequência do que nunca. Então, essas calamidades, esses desastres, esses flagelos, né? Como que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, né? E fica aqui a minha solidariedade novamente ao povo gaúcho, né? Um povo tão bravo, né? Vocês estão nas nossas orações, né? Tenho certeza que posso falar pelo Jefferson aqui também, para que Jesus possa fortalecer os corações de cada um de vocês, né? Diante desse desafio tremendo, né? Que vocês estão enfrentando aí. Mas diante desses eventos turbulentos, muita gente pode se perguntar assim, né, Jefferson? Por que que Deus permite a morte aflitiva, né, das pessoas, que permite que as pessoas passem, né, de forma indefesa por essas calamidades horríveis, né, como inundação, terremoto, tsunami, incêndio, né? Essas tragédias, né, que levam a desencarnações coletivas, elas não são fruto do acaso. É o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Que não existe acaso, tudo é causa e efeito, né? Tem consequência por aí. A desencarnação coletiva, ela decorre de uma expiação coletiva, né? E para a gente entender melhor essa questão da expiação coletiva, tem um texto muito bacana no livro Obras Póstumas, né, de Allan Kardec. Tem uma parte lá que fala das expiações coletivas, né? E tem uma mensagem do espírito Clélie Duplantier que ela vai falar que em todo ser humano há 3 caracteres bem distintos, né? Que é o do indivíduo, o do membro da família e o cidadão, né? Aquele que pertence à humanidade, à coletividade. Então, sobre cada uma dessas 3 faces, indivíduo, membros de família e cidadão, a gente pode ter a face de criminoso ou de virtuoso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que fica fácil. Um homem, ele pode ser virtuoso, ele pode ser um bom pai de família, mas ele pode ser um criminoso como cidadão. Ou pode ser o contrário, né? Ele pode ser um bom cidadão, mas pode ser um péssimo pai de família. Né? Então, assim, nós temos leis que regem o universo, né? São leis sábias, criadas, instituídas por Deus, né? E pode ser ali, a lei pode abranger as leis físicas, morais, materiais, intelectuais, né? Nós podemos aplicar a lei de Deus, instituída pelo Criador, né? As leis que nos regem individualmente, a gente aplica a mesma lei para a família, para a nação, para as raças, para a massa dos habitantes dos mundos, né? Que é a coletividade,
né? Então, assim, em todas as faltas que quer sejam faltas individuais ou de famílias ou de nações, né? Seja qual for o caráter dessa falta, elas sempre são espiadas em cumprimento da mesma lei, né? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que faz o mal a alguém, né, vai reencontrar a sua vítima em uma ou em várias existências sucessivas até que seja feita a reparação desse mal que a pessoa praticou, né? E o mesmo vai acontecer quando se trata ali de crimes cometidos solidariamente, né? Por um certo número de pessoas. Então, as expiações, elas também podem ser solidárias, né? O que, claro, não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. A gente pode estar numa expiação coletiva, mas cada um também, dentro da expiação coletiva, está resgatando ali a sua falta individual. Então, a reparação dos erros, por exemplo, praticados por uma família ou por um grupo de pessoas, é também solidária, né? O que quer dizer isso? Que os mesmos espíritos que erraram juntos, eles vão se reunir para reparar suas faltas, né? Vocês lembram do caso lá do circo norte-americano? Pegou fogo lá em Niterói, na década de 60, né? Humberto de Campos conta o que aconteceu, quem eram esses espíritos que estavam ali, né? Tá lá no livro Crônicas de Além Túmulo, né? Psicografia do Chico. Aqueles que morreram ali, pisoteados, queimados, né? Foi um acontecimento extremamente doloroso, né? Porque tinha criança também, né? Quando tem criança envolvida, a gente já fica, né, com o coração ali opresso, né? Ou mesmo aqueles que se acidentaram ali, se machucaram muito, mas não morreram. Quem são esses que estavam ali? Esses espíritos são os mesmos que lá no ano 177 da nossa era colocaram ali cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs para morrerem queimadas numa arena no circo de Gália, né? Na região ali da França, na época do Império Romano. Então vejam, se a gente comete erros juntos, nós vamos espiar e resgatá-los juntos, né? O Espiritismo, ele nos explica muito sabiamente a causa dos sofrimentos das criaturas, né? Que elas são consequências das faltas cometidas nessa existência ou em existências anteriores, né? Existências passadas. E isso está de acordo com o ensinamento de Jesus, né? O sofrimento. Por quê? Porque a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, ninguém vai. Seu erro, ninguém vai pagar pelo meu erro. Nem o meu pai, nem o meu filho, nem o meu marido, nem o meu sobrinho. A gente não paga uns pelos erros cometidos pelos outros, não. Né? Nós fazemos o nosso resgate, o nosso reajuste pelos nossos erros individualmente. Agora, se nós erramos coletivamente, aí sim a reparação é coletiva, né? Então, assim, a reparação dos erros praticados por um grupo de pessoas sempre vai ser solidária, ou seja, aqueles espíritos que erraram juntos vão se reunir na Terra numa nova encarnação para sofrerem juntos o retorno do mal que eles praticaram e vão ali reparar coletivamente as suas faltas anteriores. Isso é o que aconteceu lá no incêndio do circo, né? Quando a justiça divina, ali através da reencarnação, reaproxima os responsáveis em diversas posições ali da idade física, posições sociais, não interessa, para essa dolorosa expiação. Porque essa expiação, gente, é só quando a gente consegue se reajustar diante da lei de amor do Pai, é que a gente libera das nossas consciências as culpas passadas,
dos erros que nós cometemos, né? Então, a lei de ação e reação que age sobre o indivíduo é a mesma que vai agir sobre a família, sobre a nação, sobre os grupos, né? Por que ocorre esse tipo de expiação? Foi a pergunta que o Jefferson me fez. Por que essa necessidade de reparação tão dolorosa, né? A reparação ela vai se dar dessa forma porque a alma, quando ela volta, quando ela retorna ao mundo espiritual, ela se conscientiza da responsabilidade dos atos que ela própria cometeu. E aí, né, como eu sempre digo, a gente tem uma contabilidade divina. Nós temos ali um livro contábil, né? Ó, essa coluna de crédito, essa coluna de débito. Qual coluna nossa está maior ali, né? Porque a gente tem que trabalhar para a de crédito ser maior e a de débito ali diminuindo até acabar. Então, a gente levanta quando a gente chega no mundo espiritual os nossos débitos, né? Os nossos erros. E aí a nossa consciência fala assim: olha, você precisa se reajustar. E aí a gente pede a Jesus, a gente pede a Deus os meios para que a gente possa resgatar devidamente esses enganos que a gente cometeu. Então você vê esse grupo de espíritos que passou por essa situação dolorosa no circo, ao se juntarem ali no mundo espiritual, pediram para resgatarem essa situação dolorosa que eles criaram, eles mesmos. Né? Você imagina, gente, a barbárie que é você colocar fogo, atear fogo em criança e em mulher. Né? E Emmanuel vai nos dizer que é assim que muitas vezes a gente vai renascer no planeta, nesses grupos compromissados com a redenção coletiva, com a redenção múltipla, né? Então, a ação desse resgate, ele acontece correlacionando ali com o tipo de infração que a gente cometeu. Então, se aqueles lá do circo, eles não botaram fogo, como que eles morreram? Pelo incêndio, né? Então, se o mal foi praticado coletivamente, ou seja, em conluio ali com outros espíritos, né, que tinham a mesma sintonia que você, os mesmos pensamentos, né, é um conluio lastimável, junto com aquele grupo ali de algozes mesmo, né, de verdugos. A liquidação, ela vai ser, a liquidação dos débitos, ela vai acontecer com a presença de todos aqueles espíritos que protagonizaram aqueles atos de barbárie, de horror, de erro, né? Esse é o processo que a gente conhece como expiação coletiva, ou resgate coletivo, ou desencarnação coletiva. Faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente por aqueles que juntos praticaram esses atos. É aquilo, né, Jefferson? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? É isso mesmo, Lara. Semear, tu não pode semear, né? Vai colher, todos nós vamos ter que colher aquilo que a gente planta. E eu queria começar a minha participação já trabalhando com uma resposta do Emmanuel, né? Do Emmanuel no livro, deixa eu ver, o livro Pede Licença, tá? E autoria do Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. Nesse livro, foi feita uma pergunta ao Emmanuel, através do Chico Xavier, seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Aí Emmanuel responde: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. E o humano, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio,
quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios mais precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados à redenção múltipla. Então, o que o Emmanuel está falando aqui é o que ela abordou de forma bem ilustrativa, né, na sua fala. E o Emmanuel, ele vem nos trazer, então, que a reencarnação é um meio pelo qual nós buscamos, então, reparar as nossas dívidas, nossos débitos do passado. Agora, muito bem falou, temos débitos individuais, débitos em família e débitos coletivos, né, em sociedade. Então, cada um desses débitos tem que ser reparado. E, às vezes, o reparo, né, desses débitos mais coletivos, assim, não é algo como é o individual. O individual, normalmente, a gente pode pagar ali 1, 2, 3 vidas. Então, todas as vezes que a gente participa de um grupo como este, um grupo coletivo, precisamos resgatar da mesma forma os nossos débitos. Onde chegará, então, o momento certo, onde a gente vai estar todos reunidos numa circunstância particular, e, por exemplo, um carro, um avião, um ônibus, né, ou num lugar específico, onde a gente vai estar reparando aquele lugar, através do desencarne coletivo, né, esses débitos. Né? Então, o resgate ali é feito dessa forma. Então, é essencial que nós saibamos disso. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? O Emmanuel fala uma coisa interessante, né? Ele fala que a gente cria a culpa e a gente mesmo vai ter que dar o nosso jeito ali, né, de engendrar ali o processo para a gente poder extinguir a consequência desse ato que a gente fez, né? Então, Emmanuel vai falar assim, eu vou citar Emmanuel porque, né, ninguém fala melhor do que Emmanuel. Ele diz assim: a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Exatamente, né? Quando a gente passa por essas calamidades, e o motivo da gente passar por essas calamidades é exatamente a gente se adiantar, acelerar ali o nosso processo de aprendizado, né? O Livro dos Espíritos, gente, nos explica todas essas questões, né? E principalmente essas questões que começam a ocupar nossa mente diante desses acontecimentos dolorosos, né? Por exemplo, lá na questão 258, o Allan Kardec pergunta se antes da gente reencarnar, se o espírito tem ali consciência, ou se ele prevê ali, se ele tem uma previsão do que vai acontecer com ele no curso aqui da vida terrena. Qual que é a resposta dos espíritos? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, gente, vamos amadurecer, a responsabilidade da nossa vida é nossa. Nossa! Quando a gente está lá do outro lado, a gente tem maior consciência disso. E a gente vê os erros que a gente cometeu, a gente fala, opa, preciso consertar isso aí. Posso passar por isso, essa situação? A gente escolhe a prova que a gente quer passar para que a gente se reajuste à lei divina. Quando a gente encarna, aí a gente fica cheio desses mimizinhos, né? Ai, isso, ai, aquilo outro, isso não pode, isso não pode. Gente, vamos amadurecer. Vamos ser, né? Moralmente mais adiantados. Esse tem que ser o nosso esforço. Vejam, quando Kardec aborda a lei de destruição, né, lá na questão 737, por exemplo, os espíritos vão explicar ali que esses flagelos destruidores que castigam a humanidade, né, de vez em quando, e agora, né, tem um aceleramento aí nesses flagelos, né, por todo lado.
Por que esses flagelos são permitidos por Deus? Para que a humanidade avance mais depressa. A destruição, gente, ela é necessária para regeneração moral do homem, dos espíritos. Por quê? Porque a cada nova existência, a gente vai adquirindo ali, de acordo com as experiências que a gente passou, um novo grauzinho ali, um novo pontinho, né? Na nossa contabilidade ali, a gente vai aumentando o nosso grau de perfeição, né? Então, essas situações, esses acontecimentos são necessários para que as coisas elas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, né? Às vezes a gente consegue realizar em alguns anos depois dessas catástrofes o que muitas vezes a gente ia demorar séculos para conseguir melhorar. Vejam, o Japão foi arrasado na Segunda Guerra Mundial. 2 bombas atômicas lançadas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Olha o Japão hoje. Olha como o Japão se recuperou aceleradamente, né? É claro que precisava daquilo. Na verdade, a gente poderia ter feito escolhas melhores, né? Você precisa chegar lá e lançar uma bomba atômica que antes de tocar o solo explode e o estrago é ainda maior, mata muito mais gente. Porque nesses desastres coletivos, gente, não é só o ser humano que morre, não. Os animais, as plantas, não é? São todos nossos irmãos. Então, a escolha é nossa. Né? A gente ainda pode pensar, né, Jefferson, por exemplo, na questão daqueles que se salvam desses acontecimentos, né? Os que sobrevivem. Ó, Allan Kardec, gente, vai falar para nós uma coisa interessante. Lá no comentário da questão 738, né, de O Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte: olha, pode vir o flagelo, a morte por causa comum, né, por causa coletiva, ninguém deixa de morrer desde que haja soado a hora da sua partida, né? Então, assim, será que aqueles que sobreviveram por sorte? Não. É porque a hora fatídica da desencarnação deles não era aquela hora, né? Então, assim, a diferença da desencarnação individual e da coletiva, né, nesses casos de flagelo, é que um número maior de pessoas vai partir ao mesmo tempo, né? É mais doloroso? Principalmente para gente que assiste, para quem passa aquilo ali, mas sabe, essas calamidades, esses flagelos, eles são provas que permitem que o homem ele exercite a sua inteligência, demonstre a sua paciência, demonstre a sua capacidade de resignação ante a vontade de Deus, né? Permite que o homem exerça a fraternidade, a caridade, né? Permite que o homem ele manifeste os seus sentimentos de desinteresse, de abnegação, de amor ao próximo, desde que ele não seja dominado pelo egoísmo, né, gente? Porque olha só, a gente vê mesmo pessoas passando, um grupo de pessoas passando por essas situações. De vez em quando a gente vê ali né, que não me salva primeiro, né? Você tem uma criança e um marmanjo ali, não, eu é que você salvo, né? Vocês lembram lá do filme do Titanic, né? Que aquele rapaz lá jovem, tudo se enfurnou lá no barco das senhoras para ser salvo, né? Ficando morrendo ali criança e mulheres, né? Então assim, né? A gente não pode se deixar dominar pelo egoísmo, né, Jefferson? Porque senão aí a coisa fica complicada. Mas realmente esses momentos dolorosos da coletividade humana, eles permitem sim que a gente se melhore mais rapidamente, né? Porque o nosso melhoramento aí é moral,
né, diante dessa dor e diante desse sofrimento todo, né, porque chacoalha a gente por dentro. Às vezes a gente está tão preso no nosso mundinho, né, nas nossas dificuldades ali, olhando só para o próprio umbigo, e vem esses acontecimentos e fazem você dar uma acordada para a vida, falando, opa, o mundo não sou só eu, né? E até nesse mesmo sentido, né, Lara? Penso eu, né, estava refletindo esses dias. Então, eu fico pensando, né? Será que essas comoções, essas causas naturais que são ocasionadas de forma coletiva, não seria uma forma de chamar atenção, ó, vamos ajudar o próximo, vamos pensar no próximo, vamos colaborar com o próximo. Porque se a gente vê, né, a atual condição do Rio Grande do Sul, as pessoas se ajudando, os países ajudando a gente, não tem nada a ver conosco, né? Isso é uma coisa que nos chama atenção. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós busquemos colaborar uns com os outros. Não só em situação de calamidade, mas situação do dia a dia, da normalidade, da naturalidade das coisas, dos acontecimentos. Então, eu fiquei pensando nisso. Isso não é uma forma de a gente começar a ver a vida de outro jeito, de outro ângulo. E o Emmanuel, no livro Pede Licença, eu peguei muita coisa desse livro, que eu achei muito interessante esse livro, para esse tema, fala o seguinte, que eu gostei da gente, são algumas questões interessantes sobre alguns débitos que a gente tem, que podemos ter que reparar, pois no passado, muitas vezes, a gente cometeu essas atrocidades. Né? Então, o Emmanuel vem dizer o seguinte, eu fiz uma substituição da palavra ilaqueados para confundidos ou enganados, porque ilaqueados ninguém utiliza atualmente, né? Mas é um sinônimo, tá? Então, invasores enganados ou confundidos, que é ilaqueados, pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornando a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontros marcados para a desencarnação conjunta em acidentes públicos, exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta do corpo ao corpo denso para facearmos unidos ao ápice de epidemias arrasadoras, promotores de guerra, manejados para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, e nos fortalecendo para a regeneração. Pleiteamos no plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, mas em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo, as embarcações e as cidades nas conquistas das presas fáceis, e nos observando no além com os problemas da culpa. Solicitamos o retorno, então, à terra para desencarne coletivo. Em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Ou seja, aqui o Emmanuel está falando, então, que nós jamais teria entendimento por que isso acontece se não fosse a reencarnação, se não fosse a doutrina espírita que vem trazer esse esclarecimento, esse conforto, esse consolo na nossa alma, nosso espírito, nos momentos de dores. Então, percebemos que quase toda a totalidade dos desencarnes coletivos, desses resgates que são realizados nesses momentos de eventos naturais, ou de eventos causados pelo homem, né, é uma reparação de débitos passados, é uma forma com que esse grupo tem para poder reparar junto aquilo que levaria anos, reencarnações de talvez muitas, talvez dezenas, talvez centenas de reencarnações para poder reparar aquele erro, que a gente consegue reparar em algum instante, em uma vida só. A gente, quando está aqui na Terra, a gente tem um ponto de vista, quando está desencarnado, a gente tem outro ponto de vista. Aqui nos é dado, né, o esquecimento, mas lá no íntimo a gente sabe, só que a gente, por egoísmo, ou em alguns casos por orgulho, vaidade, a gente não quer assumir essa responsabilidade, a gente quer fugir disso. Por quê? Pelo medo, que muitos de nós não estamos maduros o suficientes para saber que existe vida após a morte. Você pode entender, então, que
resgate coletivo são programações que são realizadas pela espiritualidade maior, pela espiritualidade superior, para que possa acontecer, reunindo aquela coletividade que está em débito com alguma questão que vai ser necessário reparar naquele momento. Então, esse programa a vida de cada um, para que naquele exato momento todos estejam ali prontos para poder fazer esse resgate, passar aquela aprovação, aquela forma de resgatar os seus débitos, limpando-se da sua consciência, do seu espírito, aquela dor, aquele sofrimento que ele causou em muitos. Né? Então, eu acho assim, é doloroso do ponto de vista material, falando totalmente material, né? É doloroso a gente ver familiares, ver amigos, pessoas desencarnando dessa forma, mas Opa, parece que o Jefferson caiu a internet dele aí, vamos esperar um minutinho para ver se ele volta, gente. De vez em quando. Ah, voltou. Tava falando com os tecnológicos, né? É verdade. Ó. Então, são coisas que a gente precisa passar, né, mas que a justiça divina ela é grande, ela é mais sábia, ela é perfeita. Por mais que nós não tenhamos consciência, sabedoria para poder compreender certas coisas, mas ano na frente a gente vai ver. Uma coisa que eu tenho no livro dos Espíritos, que eu me esqueci a pergunta, eu realmente não pesquisei, que surgiu na minha mente agora, é que o que é dor hoje para nós vai nos ajudar lá na frente, a gente ver para o passado, ver atrás, nossa, como foi necessária aquela passagem dolorida, a passagem de sofrimento, como foi útil para nós. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Que hoje é dolorido, é sofrido, lá na frente a gente vai ver realmente o contexto todo, com tudo todo aquilo que a obra estava aparentemente escondendo, porque nós não somos ainda seres ainda com sabedoria plena, né? Então é isso que nós temos que pensar nisso. É mesmo, Ana? E o mais importante que eu acho, sabe, Jefferson, é a gente compreender que mesmo diante desses acontecimentos dolorosos, né, se somos nós que estamos passando, se é alguém que nós conhecemos, né, quem quer que seja, né, igual nossos irmãos lá do Sul, aqueles que estão desencarnando nesse processo, eles estão recebendo o auxílio do mais alto, né? Eles estão sendo ali recebidos no mundo espiritual, inclusive os animais, gente, né? Os que estão desencarnando, eles estão ali sendo direcionados, né? Porque a gente, como a gente sabe, a gente já tratou aqui no programa Espiritismo na Prática, né? Da questão dos animais e das plantas, né? Então, sim, os animais reencarnam como nós reencarnamos, né? Então, eles têm sim espírito, né? Eles têm ali alma e reencarnam. Então, eles estão sendo recebidos, né? Mas o mais importante de tudo, Jefferson, é que quando essas calamidades acontecem, a gente seja capaz de colocar a fraternidade, a caridade em ação, sabe? E isso a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. Gente, pessoas comuns, como eu, o Jefferson, você, pessoas civis, ajudando civis, resgatando civis, a população se ajudando, a própria população correndo atrás e fazendo os resgates. Isso é fraternidade. Isso é fraternidade. E não se esquecendo de resgatar os animais. Quantos cachorrinhos, gatinhos, pássaros, cavalos, porcos, bois, vacas estão ali sendo, coelhinhos, sendo resgatados pelas pessoas. Gente, essa mobilização é uma coisa impressionante. E a gente tem que aprender com isso. Que nós mesmos somos responsáveis por nós. Nós não temos que esperar ninguém fazer o serviço pela gente. A gente se junta e vai lá e faz. Isso é o mais bacana. A gente está vendo essa corrente de pessoas solidárias com o sofrimento do outro, né, fazendo tudo o que é possível para auxiliar, né? Gente, todo ato de bondade que a gente pratica melhora o planeta como um todo de alguma forma. Nenhum ato de bondade passa incólume, assim como nenhum ato de maldade, né? Então vejam,
na verdade, não importa o tipo de tempestade que a gente está passando, né? Pode rugir aí a ventania da destruição, pode vociferar aí, né, a morte no nosso ouvido. A gente deve sempre se guardar em Deus, na certeza de que o Pai está sempre conosco, que Jesus está conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho. Então, nós sempre podemos fazer algo de bom. Nessa tragédia do Rio Grande do Sul, gente, se a gente puder doar algo de material, né? Quer seja ali roupa, sapato, cobertor, utensílio de casa, né? Roupa de cama, toalha, remédio, o que for, vá lá e faça a sua doação. Se você puder contribuir financeiramente, verifique as instituições sérias que estão trabalhando. Não faça doação assim para qualquer um, não. Tem muita gente boa trabalhando. A Renata Barreto, aí, quem fuça na internet aí, sabe quem é a Renata Barreto? Ela está fazendo um trabalho gigantesco. Ela se organizou ali com um grupo e está fazendo um trabalho gigantesco de auxílio. O programa 4x4, jornalístico lá com o Lacombe, com eu esqueço o nome dele, gente. Mas procura aí, eles estão arrecadando dinheiro e enviando para instituições sérias. A Revista Oeste, né, arrecadou aí acho que mais de 3 milhões, quase 3 milhões numa noite. Então, assim, doe para quem realmente vai fazer chegar o recurso em quem precisa, né? Olha, o Emmanuel, ele nos dá uma advertência muito interessante. Ele fala que o homem pode aumentar o poder das trevas. E pode. Por exemplo, a gente vê aí essa questão de você ajudar com recurso financeiro. Por que você tem que pesquisar e saber para onde você está direcionando o seu recurso financeiro? Porque a gente vê que, mesmo diante dessas calamidades, tem gente que se aproveita da situação, né, para desviar o dinheiro. Então, é o dinheiro que poderia ali estar comprando remédio, que poderia estar sendo usado para reconstrução, está sendo desviado para o bolso de alguém. Isso é você aumentar o poder das trevas, né? Quando a gente faz o mal, a gente está aumentando o poder das trevas. Mas Deus é a luz que dissolve as trevas. Então é por isso que a gente tem que se guardar em Deus. É por isso a importância da gente se colocar no mundo como ferramenta do Senhor, em auxílio ao bem. Essas pessoas que estão ajudando lá, e o Jefferson lembrou bem, a gente está recebendo ajuda de todo lado, né? Portugal aí está fazendo um movimento gigantesco para enviar recursos para cá, o Uruguai oferecendo ajuda, a Argentina oferecendo. Então vejam, quando esses atos, esses acontecimentos de calamidade, de flagelos atingem, o ser humano é capaz de se movimentar para o bem de uma forma que a gente, às vezes, nem espera que aquilo aconteça. Né? Sinceramente, você esperava essa mobilização toda diante dos acontecimentos do Rio Grande do Sul? Claro que a gente esperava que fosse ajudar, mas a mobilização é enorme de pessoas. Então a gente percebe que quando a gente se une para fazer o bem, a gente pode fazer qualquer coisa. Então por que a gente está se separando? Por que a gente está se separando pelas coisas mais idiotas, mais supérfluas? Por conta de ideologia? Por conta de política? Nós somos seres humanos, nós somos irmãos, uns dos outros, filhos do mesmo Pai. É preciso superar essas barreiras. É preciso compreender que nós somos uma humanidade, que ocupamos esse planeta. É preciso que a gente haja no bem, gente. É preciso que onde surja discórdia, nós sejamos os pacificadores, nós sejamos a paz. Então, onde está acontecendo isso, seja você o primeiro ali a agir corretamente, a ser a bênção que leva o apoio ao outro, o auxílio ao outro, né? Então, gente, a gente sempre pode fazer algo. A gente sempre pode nos mobilizarmos
diante desses acontecimentos dolorosos, para que a gente possa ir em auxílio ao outro, sair do nosso comodismo e ir em auxílio ao outro. Ah, Lara, mas eu não tenho que doar. Eu mesmo estou passando dificuldade. Eu mesmo estou numa situação de penúria. Você pode ajudar. Faça orações. Ore por aqueles que desencarnaram. Ore por aqueles que ainda não conseguiram socorro. Ore por aqueles que estão lá ajudando, correndo risco também, mas estão lá dispostos a auxiliar, pegando o seu barquinho, o seu jet ski, pegando o seu helicóptero caro. Lá a gente está vendo empresários do Brasil inteiro, né, pegando os helicópteros, os aviões, para poder botar lá para ajudar. Gente, se isso não é o bem em movimento, o amor ao próximo em movimento, eu não sei o que é amor ao próximo. Você se esquecer do material para você ir lá socorrer. É isso que precisa mover o ser humano. É esse sentimento de amor ao próximo, de querer fazer o bem, de querer ajudar, de querer socorrer. Isso é o que tem que nos mover. Não, essas dissensões aí por conta de ideologia, por conta de política, por conta de crença, por conta de... Gente, a pessoa que está lá naquela situação, na calamidade, com a água no pescoço, de pendurado numa árvore. Estou falando da questão específica do Rio Grande do Sul ou de quem passa por esses momentos de inundações, de enchentes. Você está ali preso. A pessoa vai receber o resgate, ela não vai perguntar que você votou em quem? Qual sua religião? Não vai. Ela vai estar extremamente agradecida de estar sendo salva. Então, por que você está na rede social brigando por conta disso, criatura? Me diz. Se isso tem alguma lógica, porque não tem. Isso aí é fazer como Emmanuel falou, é você aumentar o poder das trevas. Não sejamos fomentadores de trevas, sejamos sim pequenas velhinhas acesas no amor de Deus, para que a gente possa iluminar o maior número de pessoas, para que a gente possa estender essa luz por onde a gente passar. É isso que a gente precisa fazer, né? É claro que são situações muito difíceis, mas a gente tem que ter o nosso equilíbrio. Olha o que Emmanuel vai dizer. Lamentemos, sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Tenhamos isso em mente. Tenhamos isso em mente. Vamos nos lamentar, mas sem entrarmos em desespero. É claro que a emoção toma conta da gente e toma mesmo. A gente vê cenas que são difíceis da gente ver. Mas não vamos, por conta disso, entrar na onda do desespero. Vamos sim entrar na onda do auxílio, do equilíbrio, do bom senso, para que a gente possa ser ferramenta útil na obra do Pai, principalmente durante esses acontecimentos que são muito dolorosos para as coletividades. É verdade, olha. No momento que a gente tem que buscar deixar as diferenças de lado e apoiar, né? Ajudar o outro, né? Que é um povo só, né? Não existe dois povos, né? Dentro do mesmo país, é um povo só. E também a grande maioria, né, da humanidade, ela possui um nível de educação, né, que está ali padronizado
com a condição atual do mundo, né, que é provas e expiações. Então, é normal e é natural, né, que nós passamos a ter escolhas não muito boas, a ter decisões não muito boas. Então, e essas decisões, essas escolhas que nós fazemos, muitas vezes não são escolhas adequadas naquele momento. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que a gente faz de bom ou de ruim, ou tudo bem que a gente deixa de fazer, nós escolhemos daquela forma, tivemos uma decisão daquela forma. Então, tudo isso impacta, tudo isso vai responsabilizar a gente lá na frente. Muitas vezes, né, a gente consegue ali numa encarnação avançar um degrau na escada evolutiva. Outras pessoas conseguem dar dois passos, e outras pessoas 3. Então, cada um vai dar um passo, 2 passos, 3 passos, dependendo das suas escolhas que você faz em cada encarnação, das suas decisões, das suas potencialidades de decidir as coisas. Então, isso é uma coisa que nós precisamos compreender. A evolução, ela está de acordo com a nossa vontade de querer realizar as escolhas corretas. Então, tem uma passagem, na verdade, o Marcelo Grandini, né, da União Espírita Mineira, diz que o Chico Xavier sempre falava que os resgates em massa acontecem em momentos de transição. Então, a mensagem do Chico é a seguinte: geralmente, eles acontecem quando um grupo de pessoas precisa passar por um determinado prova de desencarne ou desencarnação. Por meio da misericórdia divina, essas pessoas são encaminhadas para experienciar juntas uma tragédia a fim de sanar débitos coletivos. Então, é isso que nós precisamos bem compreender. Então, Lara, se você puder fazer mais uma consideração ou um comentário, quiser fazer as considerações finais, fique à vontade aí. Quero fazer, Jefferson, já as minhas considerações finais, né? Porque a gente já está no finalzinho aí do nosso tempo. Não nos deixemos, gente, abalar por esses acontecimentos, esses flagelos, né? Eles são dolorosos, sim, né? Nos causam ali consternação, mas estejamos firmes, né? Estejamos com o pensamento em Jesus, o pensamento em Deus, que nos fortalece, que nos dá força, né? E eu quero deixar aqui para nossa reflexão, e principalmente homenageando ali o povo gaúcho, um poema do Casimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza, e que chama A Tempestade. E Casimiro diz assim: quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade. Trovões, coriscos, estalos, granizos, trevas, pereza. São convulsões dolorosas das forças da natureza. Velhas copas opulentas, antigas frondes em festa, tombam gritando assustadas na escuridão da floresta. Os furacões implacáveis matam flores, levam ninhos. A corrente do aguaceiro muda a face dos caminhos. Mas no dia que sucede, as sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila, na paz da vegetação. O céu azul é claro azulado. O dia é de linda cor. Tudo chama novamente a nova expressão de amor. Quem não teve em sua vida tempestade também, depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem. Aflições e desencanto, renovação de ideias, desilusões dolorosas, desabamentos fatais. Deus, porém, jamais esquece de atender e renovar. Apenas pede aos seus filhos a energia de esperar. Caso venha tempestade, guarda a força calma e sã. Deus é Pai, ora e confia. A vida volta amanhã. Maravilha, né, Lara? Muito bonito, né? Casimiro Cunha, eu gosto das palavras dele, da poesia, né, que ele faz.
Muito lindo. É um dos meus poetas preferidos. Então, pessoal, fazendo as considerações finais, tem a passagem do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala o seguinte: faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre trabalhasse com prudência e sabedoria. É verdade. Então, pessoal, é difícil, realmente difícil você passar por dificuldades como essa, passar por momentos como este, né? Você tem que ter ali, se colocar no lugar do outro, ficar a dor do outro, ter essa simpatia, essa vivência, essa troca de buscar entender o que o outro está passando, buscar amparar as suas dificuldades, buscar ajudar naquilo que for possível, aquilo que der possível fazer. Então, entendamos que os resgates coletivos são necessários, porque, como a Lara falou e eu bem falei, às vezes a gente demoraria séculos, talvez milênios de existência para pagar débitos passados, porque embora a gente não queira sentir dor, embora a gente não queira sofrer, mas é alguma coisa que nós precisamos pagar, é o banco divino, né? A gente faz a dívida, temos que pagar aquela dívida. Ninguém, como a Lara falou, ninguém está na Terra vai pagar a dívida pelo outro. Cada um vai pagar seu sentiu que tem que pagar. Porque, como diz o Evangelho de Jesus, né? Ninguém saiu da Terra até pagar o último sentiu. Então, é importante que nós tenhamos, de fato, entender que Deus é a misericórdia absoluta. E o amor de Deus por nós é muito grande. Por isso que nos dá essa oportunidade de passar por uma privação, uma dor, uma vida só, do que passar por muitas vidas sofrendo calamidades, né, dificuldades muito grandes para o nosso espírito, que poderiam perturbar nosso espírito e dificultar o avanço, a jornada evolutiva nossa mesmo. Então, a gente precisa aprender essa situação. Eu queria fechar, né, para quem não sabe, eu sou gaúcho, né, nasci em Guaíba, morei em várias cidades do Rio Grande do Sul. Um trechinho duas frases do nosso hino do Rio Grande do Sul. Que isso aqui que eu quero trazer para vocês é que nós temos que ter em mente que isso sirva para todo mundo. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ou seja, esse ajuda, esse amparo que todos nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, que sirva de modelo para toda a terra, porque é isso que Deus e é isso que Jesus quer que nós façamos. Nós nos abracemos, nos amparemos, busquemos ajudar, cooperar, ajudar a aliviar as dores da humanidade através das nossas ações, através da boa vontade, da verdade, do caminho e da vida, que é Jesus. Enquanto a gente servir a Jesus, fizer as ações de Jesus, nós estaremos seguindo em frente, passando pelas dificuldades, pelos obstáculos da vida, sem retroceder, sem desanimar, sempre seguindo com a cabeça erguida, com fé em Deus, esperança e paz. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Então, Lara, chegamos ao final do nosso programa aqui. Eu gostaria, Lara, que você pudesse fazer uma oração, né, para nós, não só para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas para todas aquelas pessoas que estão passando dificuldades, né, sofrimento, dores, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão no mundo atual, a gente sabe da Arábia, né, a gente sabe dos Estados Unidos passou bastante dificuldade, né, com enchentes, com inundações, com nevascas, enfim, várias calamidades. Então, se você puder fazer uma oração para nós, beneficia todas as pessoas que estão sofrendo, que estão aí desamparadas pela fé, pela esperança, eu ficaria muito grato por você. Vamos lá então, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Criador de tudo que existe. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Nós te agradecemos
pelo planeta em que vivemos. Nós te agradecemos por Jesus, que tu enviastes a nós como modelo exemplar, como o melhor exemplo do seu amor. Nós te agradecemos, Pai, pelos desafios que enfrentamos, que nos fortalecem no espírito. Nós te pedimos sempre o seu divino amparo. Na nossa caminhada, nós pedimos a Jesus que ilumine os nossos passos, que alivie o sofrimento, que seque as lágrimas, que faça doer menos os corações nestes momentos tão difíceis que enfrentamos. Tanto no sul do país, agora no Rio Grande do Sul, quanto em todos os lugares da terra que passam por esses momentos de calamidades, de flagelos. Sabemos, Senhor, que a destruição se faz necessária para a devida renovação. Mas fortaleça o nosso entendimento nas leis de amor do Pai, para que possamos compreender com mais clareza e ter em nosso coração a certeza de que tudo está certo, de que ninguém sofre o que não precisa sofrer, de que ninguém passa situações que não precisa passar. Fortalece o nosso entendimento, Jesus, para que possamos nós mesmos nos fortalecermos na fé e na coragem, para caminharmos como irmãos que somos, no entendimento de que as diferenças podem todas ser superadas, que a única coisa que nos importa é o bem, é o amor ao próximo, seja o próximo quem for. Estenda, Senhor, as suas mãos sobre cada criatura deste planeta, que geme em dor, que está em sofrimento, que necessita da tua paz, Cristo, a paz que o Senhor nos deixou. Fortaleça em nós a vontade de nos melhorarmos. Fortaleça em nós o entendimento necessário de que é preciso praticar o bem. E, Senhor Jesus, fortaleça os corações dos desamparados, daqueles oprimidos ainda, dos que dormem em ignorância das leis de amor do Pai. Esteja sempre conosco, Senhor, como o Senhor mesmo nos disse que estaria. Aqueça os corações, Senhor, neste momento de tanta dor. Ampare os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nas necessidades coletivas e individuais. Ampare os nossos irmãos animais, para que eles também possam ser resgatados e amparados. Nós te pedimos, Senhor, que a sua luz, o seu amor, se estenda sobre todo este planeta, aliviando corações e mentes, trazendo paz e entendimento. Assim seja. Muito bom, Lara, obrigado. Obrigado, pessoal. Mais uma vez eu convido vocês aqui a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. Divulgue esse vídeo para as pessoas, para que as pessoas possam também receber aí a palavra sábia dos amigos espirituais e que vocês possam também difundir mais a doutrina espírita, que é necessário poder esclarecer as pessoas aí. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é a divulgação do espiritismo, divulgação do trabalho belo e fraterno que todos os nossos irmãos, não só nosso canal aqui, mas todos os canais também espíritas, sérios, que estão buscando levar consolo, a verdade e todo o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz através do Evangelho de Jesus, né, que é a base ali que vai sustentar toda nossa doutrina querida e amada. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Lara. Boa noite.
Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até mais. Fique com Deus.